Essas mutações, algumas vezes, são parciais. Quer dizer, limitadas a um povo, uma raça. De outras vezes, são gerais, quando o período de renovação chegou para o globo. Exemplos das duas situações. O Brasil é uma dessas situações. O Brasil, antes de ser descoberto, eram só índios. E logo vieram os portugueses, passaram os espanhóis por aqui. Logo depois vêm os africanos. E essa raça foi se modificando. Lá vem essas mutações todas acontecendo. Elas foram localizadas. E hoje está ocorrendo no mundo inteiro. Mas em outras situações, ela vale para o mundo inteiro de forma geral mesmo, ou seja, envolvendo outros planetas, envolvendo o mundo espacial. Então, sai gente de um canto, sai espírito de um canto e vem de outro, e há um remanejamento de acordo com as necessidades de cada ser, de cada planeta e de cada habitante. E assim é que ocorrem as emigrações e imigrações dentro da transição planetária. Mais uma vez, transição planetária. Tratamos de Jesus na primeira vez, falando do mundo espiritual. Estamos falando agora da Terra como o planeta que está passando por esse movimento onde haverão modificações grandes. Então, que não só a Terra, como também todos, Marte, Júpiter, Saturno e assim por diante, Vênus, todos. Então, tudo se transforma. Nesse momento todo, todas as duas situações estão nos chamando para que nós entendamos que nós precisamos fazer algo diferente do que nós viemos fazendo por tanto tempo, seja tanto tempo desde nossas outras encarnações, independente de quem se diz crer ou não crer, ou crendo ou não crendo também, as reencarnações são verdadeiras e por si só, quando a pessoa chega no mundo espiritual, sabe que reconhece que não vai ter mentira, tá? Mas aí então pouco importa. Então, é necessário que haja essa modificação para que nós possamos escolher. Você quer escolher passar pela porta larga ou pela porta estreita? E o que é que eu preciso fazer para que eu entre na melhor, que eu escolha melhor? Ter mais conhecimento. Estamos fazendo isso aqui, buscando fazer. Vamos para o nosso penúltimo assunto. O último assunto, como sempre, né? Nós vamos falar ou de Jesus ou de Maria, vou deixar para o final, para você saber de quem nós vamos falar. E é só uma leitura, então menos problema. Mas nessa aqui nós temos ainda que comentar uma coisa, mas será pouca coisa. Nós vamos falar hoje, então agora será a parte de Ramatiz. A origem oculta das doenças. Apenas uma pergunta. O nosso assunto trata das moléstias do corpo e a medicina. Estaremos falando dos médicos, mas também de outros tipos de médicos. E foi feita uma pergunta a ele. Sabido como é que as moléstias do corpo físico têm íntima relação não só com os desvios do espírito na presente encarnação, como com os desvios praticados em encarnações passadas, que se refletem na vida presente por força da lei do karma, desejaríamos saber que papel está reservado ao médico ou que valor pode ter a sua atuação no caso de moléstias de origem kármica ou espiritual. Podeis esclarecer a esse respeito? Nesta pergunta aqui estamos falando lá novamente, olha, reencarnações. Ele está falando, podemos causar problemas para nós
nessa existência, mas também nós trazemos de outras encarnações. O que é que nós precisamos fazer? O que é que o médico pode fazer para nos ajudar? Como é que isso se enquadra dentro da transição planetária? Vamos ver, no final nós veremos. A resposta é bem pequenininha, em relação ao que nós temos normalmente. Os médicos ajudam as criaturas sofredoras a suportar e resistir às dores provocadas pela sua própria expurgação deletéria descida do perispírito para a carne. Sabe o que quer dizer deletéria, não é? Não? Não. Deletéria são as energias negativas. Ok? Pico deletério, quer dizer, uma quantidade de energia negativa muito grande. Cume de luz, uma qualidade de luz muito alta. Certo? Então, o cume de luz de Jesus pode colocar milhares de vezes maior do que o nosso Sol. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Então, está dizendo aqui que o perispírito, muito conhecido pelos espíritas, perispírito, mas outros segmentos vão chamar de corpo astral, é através dele que descem as doenças para o corpo, para a carne. E olha, tem mais, somos nós mesmos quem escolhemos. Não adianta nós jogarmos para Deus, para não sei quem, e foi, não, nós fazemos algo chamado, gente, de pré-acordo. Nós estamos no mundo, estamos na erraticidade, e lá só a verdade nos interessa, porque o que nos interessa é progredir. Como é que eu vou progredir se eu estou me enganando? Eu posso enganar a mim mesmo, posso enganar a justiça aqui na Terra, mas nas leis divinas não tem engano não. Ou eu me enquadro ou não me enquadro, é questão energética. Então eu escolho, dentro das minhas necessidades, de superar e progredir, subir de degrau, eu escolho determinadas coisas a passar aqui na Terra, no meio físico. O físico, essa matéria aqui, é somente um reflexo do corpo invisível. É um reflexo. Este é o último, é através dele que é a última porta, pelo qual a coisa boa vem ou a coisa má vai embora. É a última. Então, o problema está nesse corpo físico, ou nesse corpo não físico. E aí, nós fazemos a nossa programação de situações que nós queremos passar por aqui. Só que do outro lado, nós somos muito entusiasmados. Lá nós não temos a dificuldade. Lá não precisa se dormir, come se quiser. Quando você já está mais evoluído, você sabe que não precisa de comer. Agora, enquanto você ainda está apegado à terra, saiu, então você vai ter que fazer de conta que come, você vai ver comida, vai ver tudo, mas não tem nada ali, é só ilusão. Mas você vai estar comendo, vai tudo, mas não precisa nada daquilo. O espírito não cansa, falei isso? Não dorme, não precisa dormir, não cansa, está lá. Então, você vai e faz a sua programação espiritual da Terra. Inclusive, você é quem escolhe o seu nome. Não gosto do meu nome. Meu pai escolheu, mas não foi seu pai não, foi você mesmo que escolheu lá no seu pré-acordo, na sua programação, você escolheu o nome que iria querer e acertou com seu pai e sua mãe antes de vir. Acertou, se faz uma reuniãozinha antes. Então, acertou. Quando eles estavam cá, então os ajudantes vão estar buzinando no ouvido, olha, o seu nome vai ser Zezinho, o nome do seu filho é Zezinho, aí você vai e coloca Zezinho. Zezinho é o nome dele, resista. E Zezinho pensa que foi o pai que escolheu, meu pai escolheu um nome feio, danado, não, foi Zezinho que escolheu o nome de Zezinho. Então, você faz o pré-acordo. Para vir, passa por Jesus, passa por Maria e passa por Jesus. E Jesus disse, não, Zezinho, você não tem condições de assumir tudo isso. Isso aqui, está tudo cortado. Vai só quando você tiver condições. Isso aqui, você pode ir. Aí você vem com um problema que vai ter que passar por aqui. Agora, o fato de você ter que passar não quer dizer que você tem que morrer. Você pode não ter que morrer daquele problema,
Você pode ter mais de um pré-acordo, por méritos, por trabalho, sei lá, existe, em cada caso é um caso. Então não é motivo para que você se dê por vencido, se ache o coitadinho da Silva Xavier, porque está condenado, ou está condenada, ou você já está tudo certo, Jesus veio me salvar e eu estou salvo. Não, também não é assim, você tem que fazer o seu trabalho. E o seu trabalho é vida. Vida, está aqui ó, no lema. O seu trabalho é lutar pela vida. E aí, como é que você vai lutar pela vida? Você tem que curar o seu perispírito lá, você tem que curar a doença lá. E como é que você cura a doença lá? Através daqui, você vai curar fazendo o que Jesus ensinou e o que nós estamos conversando aqui, que é o que Jesus ensinou. Reforma íntima, falamos ainda há pouco. Opa, reforma íntima, transição planetária, médicos, tudo está interligado. Tudo está interligado. Os amigos se encontram, não são à toa, não é à toa não. Tá? É que chega um momento certo e diz assim, só olha, naquele momento, alguém vai passar e vai dizer uma palavrinha só, e aquela palavrinha vai mudar a vida de fulano, que ele vai conseguir botar na cabeça que é daquele jeito, e ele vai se curar daquilo onde já estava predito, mas ele não sabia se não ia ser. Tem uma coisa que não está no pré-acordo, que é você suicidar-se. O suicídio não está no pré-acordo, mas está no pré-acordo você passar por situações que te levem ao suicídio, para que você lute contra ele e vença ele e não caia mais, porque se você suicidar, na outra situação você vem com tendência a suicídio novamente. E chegando lá é bronca, vamos? Quem se suicida, quando achando que vai estar melhor, se livrando do problema aqui, quando chega do outro lado é pior. É pior. Mas isso é uma outra coisa. Vamos continuar. Parece que ia ser tão rápido. Eles os médicos, hein? Promovem as ligações de alívio e de convalescência, contribuindo para que os enfermos não atinjam a fase de saturação e desespero psíquico quando submetidos a um excesso de sofrimento contínuo e acerbo. Muito bem. Nós aqui iríamos falar alguma coisa sobre isso agora, mas se nós falarmos agora, eu não vou precisar falar mais na frente. Então é bom eu ler, porque de repente já esclarece tudo e nós encerramos o assunto aqui e vocês estão vendo que não tem nada atrás. No futuro, os médicos, olha aí, nos médicos, no futuro, além de preciosos servidores vigiando a composição sadia do corpo físico, que já o são, tá? Que já o são. Os médicos, estamos falando os profissionais de verdade, hein? Não estou falando apenas, nós não estamos falando só dos médicos. Nós estamos falando o doutor médico veterinário, o doutor professor, o doutor advogado, o doutor juiz, o doutor jogador de futebol, o doutor ator, o doutor faxineiro, o doutor gari, todos eles, se forem sérios, estão aqui, cuidando do corpo físico. Estamos falando. Também cumprirão, agora falando do médico novamente, também cumprirão a sublime tarefa de ajudar o equilíbrio mental e emotivo de seus pacientes, orientando-os para a vivência evangélica que efetua a cura definitiva da alma. Ou seja, nós só vamos conseguir chegar ao perispírito, aquele corpo astral, que é onde está a doença, se nós tratarmos a coisa da forma como Jesus ensinou. É tua fé, a completa confiança em Deus, a sua reforma íntima. Mude o seu pensamento, use o pensamento positivo, tenha alegria. Você está se quebrando com um problema, mas seja leve, siga a vida em frente. Viva como se fosse o último dia que vai viver, mas viva bem. E assim você, quando vê, ao invés de você ter morrido com 50 anos, você vai morrer com 200 anos. E quando você vê, puxa, durou tudo isso. Hã? Ou daqui a pouco você vai no médico e ele vai dizer assim, puxa, o que foi que você fez? Você está bom. Hã? Eu já tinha declarado que não tinha mais jeito para você. Aí só tem um caminho. E você ficou bom. É milagre. Milagre não existem.
milagres não existem. As leis de Deus estão tudo lá nas leis de Deus, as leis divinas. Apenas nós precisamos, através de conhecimentos, saber do que se trata e evoluirmos, subirmos de degrau, utilizando o que nós vamos aprender. E o que nós precisamos aprender mesmo, que eu preciso aprender também mais e mais, é saber o que é amor e praticar amor. Encerramos o nosso penúltimo assunto. Alguma pergunta sobre ele? Nenhuma? Bom, vamos imaginar. Eu não sei se ela está dizendo aqui que não tem pergunta para que nós não passemos do tempo, ou se ela não tem mesmo, né? Ou se não entendeu. Mas vamos nós. Bom, nós vamos para o nosso último assunto, e o nosso último assunto é Ramatiz também, que nos presenteia através do livro O Sublime Peregrino. E são duas perguntas. A primeira, ele perguntou, o canalizador perguntou: mediante vossas considerações sobre a infância de Jesus, vamos falar sobre Jesus, hein? Vamos falar sobre Jesus, mas ainda envolvendo Maria e José. Pressupomos que, em face do seu temperamento incomum aos demais meninos, ele significava um sério problema para José e Maria. Na verdade, foi uma pergunta, né? Ele significava um sério problema para José e Maria. Ele era diferente dos outros meninos. E a resposta é: realmente, José e Maria eram paupérrimos e responsáveis por uma descendência numerosa, e estranhavam que Jeová, em vez de lhe enviar um filho de bom senso, prático e semelhante aos demais meninos, onerara-os com um belo garoto de um fascínio e encanto especial, de uma agudeza e seriedade chocantes, mas impróprio para a época e vivendo na infância e responsabilidade e os pensamentos de um adulto. Então, imagine Jesus com 10 anos de idade falando como um adulto. Sabe onde é que nós estamos encontrando isso hoje? E um desses vai estar ouvindo isso que eu vou estar dizendo, né? Vai estar ouvindo e vai saber que eu estou falando dela, a pessoa. Ok? Espaciais encarnados. Tem muitos espíritos cristais por aí, mas espaciais encarnados, jovens ainda, no qual suas amizades são com pessoas com mais de 50 anos de idade, porque a conversa é diferente e as pessoas a pessoa não consegue ter contato com mais jovens, porque a conversa, o assunto é de alto nível. Não consegue ter uma boa relação em escola, porque os assuntos estão defasados, que é exatamente uma coisa que talvez nós vamos falar aqui, já falamos, eu não sei. Nós precisamos fazer a nossa parte, dando uma modificação. Se nós não vamos poder mudar o estudo, porque o doutor professor é a base de tudo, o que é que nós podemos? Eu nunca seria um médico veterinário se não tivesse estudado. Se eu não tivesse minha professora de jardim de infância, se eu não tivesse minhas professoras e professores do colegial e assim sucessivamente. Cada um deles tem uma importância muito grande. Só que o estudo, os assuntos estão defasados, por melhor que tentem, hoje em dia estão defasados. Nós deveríamos ter já iniciado um tipo de filosofia cósmica já há muito tempo nas escolas, sem direcionar religiosidade, ou religião, mas sim religiosidade, de uma forma diferente, sem puxar para nenhuma religião. E cada criança faça o que acha. Cada criança, no seu tempo, vai achar que quer ser o que quer ser. E aí, ele passar a ter somente as classes, as aulas daquilo que está direcionado para aquilo. Eu quero ser um astronauta, então ele vai ter que estudar somente física, matemática,
ou física, matemática, astronomia, e não outra coisa. Ah, vai para medicina? Ok, vai estudar biologia, física, tal, só daquele assunto, e não vai estudar outra coisa. Médico veterinário pouco usa matemática, pouco usa matemática. Então, por que matemática é tão importante para o médico veterinário? Não tem por que estar lá. Então, está defasado. Para o próprio assunto, na física, já se sabe que muita coisa que foi dita que era antes, já não é. Já se descobriu que não é aquilo, mas não muda, continua estudando do mesmo jeito, porque vai dar muito trabalho mudar toda uma estrutura, vai custar muito dinheiro e tudo, então é melhor deixar do jeito que está. E vai todo mundo aprendendo de forma errada. Todo mundo aprendendo de forma errada. E do mesmo jeito que o vão também as ligações do físico, a prática, o que nós estamos fazendo aqui, como também o lado espiritual. O que custa pedir ao médico para que ele trate, ele seja como um médico da família. É aquele que está vendo não só o problema do doente, como também as coisas que estão ocorrendo ali dentro da casa e como cada um está se relacionando em função do lado espiritual. Como é que está funcionando isso para ele chegar a um determinado ponto, um diagnóstico. E olhe que esse é o que melhor pode fazer. Não estamos dizendo que em hospitais, principalmente em alguns hospitais públicos, municipais eu não lembro de ver tantos assim não. Municipais eu tenho visto muito ao contrário. Tá? Mas eu tenho visto alguns hospitais, aqui em Recife mesmo, tem 2 grandes hospitais que são assim, é uma trabalheira muito grande, são profissionais excepcionais. Há uma dedicação fantástica, fantástica. Eles fazem, o que eu tenho visto é que eles fazem até mais do que eles teriam que fazer. E eles buscam fazer, diferente de outros hospitais, onde, claro, porque se paga bem, etc., claro que as pessoas, os médicos vão estar bajulando ali o cliente o tempo todo. Mas muitas vezes é forçado, é obrigado. Quando teria que ser, falta o coração. Então, que nós passemos a usar. Ao médico que está começando, que aprenda a usar o coração com seus pacientes. Ao médico que já está formado já há muito tempo, nunca é tarde para reformular. Que passe a usar o coração. Independente da sua doçura, sentimento amoroso, pensamentos limpos e certa timidez, Jesus era uma criança problema. Olha que contradição. Quando encandecia na sua alma aquele estranho fulgor que o tornava severo, desembaraçado e irredutível no seu senso de justiça tão incomum. Os seus arrebatamentos e entusiasmos que o levavam a beneficiar os outros com sérios prejuízos para si mesmo, a sua falta de utilitarismo e inesgotável capacidade de trabalhar gratuitamente para qualquer pessoa deixavam José e Maria confusos, pois só eram habituados à vida rotineira e sem contrastes importantes. Afora isso, o menino Jesus era frugal, simples e sempre esquecido do seu próprio bem. Bom, Jesus se esquecia de si próprio para ajudar os outros. Menino de 10 anos de idade. Então, ele faz lá, o canalizador faz uma outra pergunta. Afirmam alguns escritores que Jesus era doentio desde a infância, e se fosse hoje examinado pela ciência médica, seria considerado um neurótico ou esquizotímico. Ramatísticos. Convém saber, antes de tudo, qual é a natureza do padrão científico preferido pela ciência médica do mundo para aferir qualquer enfermidade atribuída ao menino Jesus. É preciso saber qual é a referência. A verdade é que, nas tabelas da patogenia das doenças sideral, as enfermidades mais graves são, justamente, a vaidade, a avareza, ira, crueldade,
luxúria, hipocrisia, o orgulho, o ciúme e os vícios que aniquilam o corpo, como o fumo, o álcool, os entorpecentes ou a glutonice carnívora. Quem come muita carne, ok? Muita carne. Com isso estamos chamando a você ser vegetariano. No máximo coma peixe. Desde que os sábios terrenos passem a considerar a hipersensibilidade, o amor, a renúncia espiritual próprias do menino Jesus como incursos nas tabelas patológicas do mundo, já que essas coisas todas, eles dizem que é doença, disseram, pode-se dizer que seria doença, né? Ele ser hipersensível, ser amoroso, renunciar, fazer as suas renúncias espirituais em favor dos próximos também. É evidente que também terão que classificar o seu oposto, isso é, a consciência satanizada, como um padrão da verdadeira saúde do homem. Ora, se essas coisas são consideradas doença, então tem que considerar o contrário delas coisas boas. E o contrário delas são as situações satânicas. Então o que é bom, o que é ruim? Alguém está errado nessa situação. E nós sabemos que a resposta foi exatamente o contrário. A melancolia, a tristeza, o desassossego e aparentes contradições do menino Jesus não eram efeitos próprios de um caráter doentio ou censurável, mas uma consequência natural do desajuste do seu espírito angélico, cuja vida era profundamente mental e o fazia sentir-se exilado no ambiente rude da matéria. Ora, ele foi exilado na terra de uma certa forma, né? Porque ele desceu do 1000º andar e veio para o 3º andar do prédio. Ele, de uma certa forma, ele foi exilado, ele veio conviver com seres ainda na rasteira, embaixo do sapato. Está abaixo do sapato. Então, ele não ia sentir nada. É normal, ele ia agir do mesmo jeito, está aqui do mesmo jeito, preso no escafandro, né, preso na carne, onde ele sempre livre de todo jeito, viajando todos os espaços, chega aqui e fica preso. E aí? As suas esquisitices e excentricidades eram provenientes da sua impossibilidade de acomodar-se ao meio terráqueo. Falamos agora há pouco. Como faziam os seus contemporâneos adstrito aos problemas simplícios de digerir, procriar e cumprir as exigências fisiológicas, do organismo humano. Ora, todo mundo comia carne, bebia vinho, etc, 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 e Jesus não fazia nada, porque ele não se dava bem com aquilo. Ora, é difícil ter. E olha, imagine que ainda bem que os pais dele não forçavam ele a fazer as coisas. Porque imagine se forçasse. Ele comia carne quando ele era contra isso. Hã? Jesus se alimentava de quê? De fubá, de mel de abelha, de frutas. Quando muito com um animal, ele cheirava o peixe cozido. Cheirava, para pegar alguns ingredientezinhos que ele não estava conseguindo nos outros alimentos. Cheirava, mas ele não se dava o direito de comer um irmão. Um irmão inferior, mas era um irmão. É um irmão. Não é demonstração de enfermidade a aflição das pombas, debatendo-se no pântano viscoso, só porque ali os crocodilos se mostram eufóricos e tranquilos? Ora, Jesus era a pomba no charco, né? Lá no pântano, no meio de um monte de crocodilo que éramos nós. Jesus não era enfermo psíquico, embora tivesse de refugiar-se a miúde no seio da mata ou das clareiras silenciosas, quando se sentia afogueado pela tensão do seu próprio espírito ou alvejado pelos fluidos perniciosos. Em verdade, havia profundo contraste entre o seu temperamento angélico de avançado entendimento moral,
ao pôr-se em choque com os interesses mesquinhos, a vulgaridade, a má-fé e a ignorância dos homens que lhe cumpria esclarecer e salvar. Este era Jesus, o menino. E nós hoje ainda estamos aqui. Ainda bem que nós estamos sabendo mais um pouco, mais coisas, e nós podemos pensar um pouco melhor. É claro que no nosso dia a dia nós esquecemos. Nós fazemos no dia a dia tantas coisas, e nessas coisas nos perdemos nela. Vai chegar o dia que nós vamos ter que voltar à pátria normal. E quando chegar lá, uma das coisas que nós certamente nós não vamos querer, tomara que nós não alcancemos isso, é olhar para trás lá, como se fosse uma televisãozinha, o nosso filme na nossa última vida na Terra. E nós temos que julgar nós mesmos. Você é o único espectador. Não tem ninguém, não vai ter Jesus, não vai ter ninguém. É só você. E aí você tem que fazer o seu veredito. E você dizer assim, poxa vida, eu fui mais um, fui beneficiado. Tive méritos para isso, mas fui beneficiado. Cheguei antes de outro, tomei vaga de outro. E eu perdi. Ou se eu não perdi, eu falhei ainda em muita coisa. Mas nós não fomos ainda, né? Então será que não é tempo de nós darmos uma olhada direitinho? E nós voltarmos atrás e colocarmos em nosso coração, em nós mesmos. Olha, eu, a partir de hoje, não fumo mais. Não tem quem me faça, não tem... Todo mundo sabe que eu sou um fumante compulsivo, mas todo mundo sabe, mas eu já sei que eu não fumo mais. E não adianta vir para mim porque eu não fumo mais, isso não vai mais me chamar a atenção. Aliás, eu vou até dar um exemplo comigo mesmo. Dar um exemplo. Eu garoto, me lembro que eu sei que eu tinha 9 anos de idade, eu não sei porque eu gravei isso, mas eu lembro que eu tinha 9 anos de idade, é um negócio meu, íntimo. Eu estava na rua, era meio-dia, na frente da minha casa, e sozinho, um sol, era meio-dia, o sol na época, um sol muito quente, perto de uma árvore, de um oitizeiro, pequeno, ainda estava crescendo, e eu, acostumado a ver os meus colegas, meus amiguinhos, e faziam muito isso, e quando eu jogava futebol, garotinho também, já comecei com 9 anos de idade, a chutar o chão, antes de 9, a chutar o chão da estrada, a estrada de arrancar a cabeça do dedo. Hoje ninguém vê mais ninguém fazendo isso, né? Hoje vê o dedo encabeçado de WhatsApp. Mas antes a gente chutava o chão e ficava com a cabeça do dedo arrebentada. Passava 2, 3 semanas com esparadrapo. Doía, que era uma beleza. E aí eu ouvia determinadas coisas e eu disse para mim mesmo naquele momento ali. Eu sozinho, eu disse para mim. Eu não vou, eu nunca tinha dito, mas eu também disse para mim. Eu não vou dizer palavrões. Eu não vou dizer um palavrão. Meus irmãos diziam. Não me lembro de ter escutado meu pai dizer, não lembro. Minha mãe também não. Mas meus irmãos diziam. Porém, na rua era o que se via. E eu, até hoje, não me lembro a época de ter dito. Mas é porque eu botei na cabeça que eu não iria fazer isso. Eu sei que foi isso. E acostumei. E não sai. Não sai. A não ser que alguém, se você me diz um palavrão aí, eu digo que eu não sou idiota, eu sei. Entra por aqui, não sai, eu sei. Agora, eu não digo. Não sai, eu não tenho nem jeito para dizer. É só perguntar a qualquer um dos meus filhos que ele vai dizer, olha, eu não lembro de ter visto meu pai falando palavrão, mas se ouviu, paciência. Foi sonhando. Porém, nós eu convido você a dizer para você mesmo, a partir de hoje eu não fumo mais, eu não bebo mais, eu não uso mais droga, eu não tenho mais ciúmes,